atendeu o meu pedido. Bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Sim, a notícia, ela não pode parar, né? A análise, a notícia, esse é o nosso trabalho. Então, eu sempre tenho uma satisfação muito grande de participar aqui de todas as lives, especialmente com você. Então, é com essa alegria profissional que eu participo do Bom Dia de hoje. Obrigada, Joaquim. Joaquim, a gente estava falando com o Folena aqui dessa questão da soberania nacional, da permanência do Brasil nos BRICS, né? A gente viu o jornal Estadão passando o recibo da subserviência e defendendo que o Brasil abandone os BRICS, que é um pouco, assim, eu acho que vai ser agora a linha que certas mídias corporativas vão adotar, já adotaram essa linha no passado. Você é um jornalista muito experiente, já trabalhou nesses grandes meios de comunicação. Queria saber como é que você vê isso. E é um grande defensor da soberania brasileira, então passo para você. Ô, Daphne, eu estou hoje, porque eu vim participar de um evento aqui sábado, domingo, aqui em Salvador. Então, mesmo aqui, eu aproveitei para estudar um pouco. Eu já tinha feito isso, a independência aqui, o movimento que houve, a independência da Bahia, 2 de julho, né? E ali, hoje eu vi o editorial do Estadão e foi inevitável fazer uma associação com o que ocorreu na época da independência. Nenhum jornal tinha coragem de dizer claramente, depois que foi proclamada a independência, de ser contra. Mas havia publicações, como tinha um jornal aqui da Bahia, também existia no Rio de Janeiro, um jornal chamado Reverbero Constitucional, e eles faziam um discurso sempre ambíguo de, de que o Brasil deveria ser emancipado, como um filho que se emancipa do pai, mas não independente. Essa discussão já existiu e, no fundo, estavam defendendo interesses que era da metrópole, que era de Portugal. A mesma coisa está acontecendo agora. E esses jornais todos que faziam isso, como eu disse, eles não foram frontalmente contra a independência. Só queriam fazer alguns ajustes e antes da independência, eles então defendiam que era essa emancipação. O que acontece? Esses jornais todos que fizeram isso foram para o lixo da história. Acabou, entendeu? Não existe mais. Não tem mais utilidade, não tem mais sentido. Eles defendiam, na verdade, o interesse da classe dominante na época, uma parte dela que ainda era conectada aos interesses de Portugal. O Estadão é a mesma coisa. O Estadão hoje ele representa os interesses dos bancos, porque ele é controlado pelos bancos. Já houve um tempo em que a família Mesquita, no jornal da família Mesquita, que era ligada ao café, e essa política que existia na época, o café com leite, e tinha uma outra proposta. Era diferente e também teve coisas muito positivas, como a criação da USP, que veio da ação do próprio jornal, a pressão do jornal. Era um jornal em outro contexto. Hoje, o que ele está defendendo é algo que já não se sustenta à luz da história, que é um mundo multipolar. É isso que está acontecendo. Isso é inevitável, não é uma questão de querer. A questão é, se esgotou um sistema econômico que tem os Estados Unidos como uma peça central, um organizador. Tanto que eles fizeram muitas sanções contra a Rússia e a Rússia continua forte, cresceu. Tiraram a Rússia, prenderam bens pessoais de muitos empresários lá da Rússia e a Rússia continuou crescendo. Por quê? Porque o mundo mudou. O eixo de crescimento mudou. E o Brasil é central nesse papel. É central pela posição que ele ocupa, por ser o fundador do BRICS, a posição que ele ocupa aqui no continente americano, de fazer, é o único país que tem condição de fazer contraponto aos Estados Unidos. E quem disse isso foi o próprio Estados Unidos. Tem um estudo, uma análise que foi feita na época da CIA, dizendo que o grande rival dos Estados Unidos seria o Brasil. O filme do Oliver Stone, né, que é o sobre Snowden, que fala se ele é patriota ou traidor, ali mostra aquele filme que o Brasil foi o país mais, e a Dilma especialmente,
foi o país mais monitorado. O governo na época era o governo do Obama. E aí por quê? Justamente porque o Brasil tem essa atuação que pode obscurecer a influência dos Estados Unidos no continente americano. Então, o jornal O Estado de São Paulo, hoje, ele está defendendo uma posição que não se sustenta mais perante a história. É como uma publicação que, na época de 1822, antes da declaração de independência do Dom Pedro I, dissesse aqueles e tinha jornais que faziam isso, que o Brasil deveria continuar ligado à pátria-mãe, que a pátria-mãe, no caso, seria Portugal. Não se sustentou, não era possível. E, curiosamente, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, porque na época tinha uma hegemonia moral. E a gente viu que os Estados Unidos acabaram se revelando, na verdade, o dominador no lugar da Europa, porque naquela época os Estados Unidos tinham como adversários a Europa. Então, a tal doutrina Monroe, que falava América para os americanos, era uma tentativa de dizer americanos do continente todo. Não é verdade. A gente sabe que os Estados Unidos acabaram assumindo a posição que antes era da Europa. Eles acabaram fazendo isso em várias situações, inclusive, e a mais notória delas foi em Cuba, porque ajudou a Cuba a se tornar independente, foi o último país a se tornar independente aqui no continente americano, e ajudou Cuba na guerra contra os espanhóis naquela ocasião. Só que depois os Estados Unidos aprovaram, inclusive, uma lei dizendo que eles tinham o poder de interferir militarmente em Cuba. E todo o prédio público tinha duas bandeiras, tem até música de Cuba que fala sobre isso. Duas bandeiras, a bandeira de Cuba e a bandeira dos Estados Unidos. E o que acontece hoje é uma transformação novamente do mundo. A Europa perdeu aquela posição na época, depois ela se tornou subserviente aos Estados Unidos e hoje é decadente. O mundo é multipolar porque hoje, diferentemente daquela ocasião, você tem um sistema de comunicação que integra todo mundo. Você tem efetivamente uma aldeia global. Efetivamente, você tem. E isso faz com que o Brasil possa estar alinhado, de acordo com seus interesses, ao bloco, né, o BRICS, mas não só ao BRICS, porque a posição do Brasil é de não alinhamento automático. Essa é a posição do governo Lula. Ele mesmo chegou a dizer, naquele encontro da CELAC, que o Brasil não deveria mais ser dependente nem de potências antigas, nem de potências novas, que teria que procurar, ele falou só o Brasil, falou a América Latina, teria que procurar o seu próprio caminho. E assim vai ser. O Estadão próprio está hoje, com esse editorial, mostrando que o mundo multipolar ele é irreversível. Então, o que o Estadão está defendendo é a volta ao passado, é o passado. É como se alguém, estou falando agora em termos tecnológicos, quando surgiu o carro, por Henry Ford, nos Estados Unidos, alguém dissesse que era melhor continuar com as carroças. Não vai se sustentar. Não é porque eu quero, é porque é inevitável. Por isso é que hoje, quando fala que o Estadão fala do alinhamento dos Estados Unidos, trouxe benefícios, que isso hoje o Brasil não ganharia nada. Olha, só para dizer em termos práticos, aqui mesmo vai ter um investimento aqui em Salvador de uma ponte que reclamavam há muito tempo, e isso tem uma parceria com a China. A questão dos satélites de baixa altitude, hoje o Brasil é dependente da tecnologia do Elon Musk. Opa, alguém ligou para o Joaquim, a gente está acostumado aqui quando a transmissão é feita a partir do celular, daqui a pouquinho ele volta. Vou aproveitar para pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio ou doe por Pix, em pix@brasil247.com.br. A Regina, nossa amiga aqui de sempre, obrigada, Regina, pelo apoio. Joaquim, você sabe se ONGs tipo Ilenium ainda estão ativas na deformação de parlamentares brasileiros? Vamos deixar aqui a pergunta, né, Regina, ver se o Joaquim volta. E é verdade que o Flávio Bolsonaro foi para a Europa? É verdade. Gostei da camisa, hein, Marcelo Duarte? Camisa do Tricolor. Bom dia, bom dia. Bem-vindo de volta, aliás. Porque eu estou no Alguém te celular, ligou, né? O celular acabou entrando uma ligação aqui, e é aquela ligação de golpe, o dia inteiro, dizendo que
entendeu? Que tem uma conta aprovada não sei onde, etc, etc, etc. Bom, enfim, eu estava dizendo que é inevitável o surgimento de um mundo multipolar. Não é uma questão de desejo, é o que vai acontecer e independe da vontade do jornal Estado de São Paulo. O Brasil avançou, e isso é muito importante, isso vai mostrar de novo que o mundo caminha em outra direção, e o Brasil vai ter a ferrovia, né, bioceânica, que é também uma parceria com a China, porque é a questão do comércio que interessa ao Brasil e interessa à China. Então você vai cortar do Oceano Atlântico até o Oceano o Pacífico, e encurtando fortemente o caminho. Então não é uma questão de querer, o Brasil vai continuar tendo as suas relações com os Estados Unidos se o Trump não atrapalhar. Os Estados Unidos têm muito lucro com o Brasil, tiveram 410 bilhões de lucro nos últimos 15 anos, bilhões de dólares do superávit comercial, e é o que vai acontecer. E o Brasil continuaria com essa mesma relação com os Estados Unidos. Quem está dificultando, criando problema é o Donald Trump, e agora tem aqui um porta-voz, que é o jornal Estado de São Paulo. Ele fala que é aquele jogo, que o Brasil não pode se curvar, aquela pressão para não julgar o Bolsonaro, isso não pode, mas que o Brasil tem que se alinhar aos Estados Unidos. Não se sustenta, não vai se sustentar, porque o mundo mudou e não depende mais da vontade do Estadão. O Estadão vai ter o mesmo destino que aquelas publicações que defendiam antes da independência que o Brasil continuasse ligado a Portugal. Não ocorreu. É isso. E, Joaquim, queria tratar aqui de um outro tema, né? A gente viu aí que teve intensa movimentação de compra e venda de dólares nas horas que antecederam o anúncio oficial daquele tarifaço do Trump, com um indício de ter agentes econômicos atuando com acesso antecipado ainda à informação sigilosa. Muita gente ganhou dinheiro, e não foi pouco dinheiro, não, né? Quer dizer, não sei se muita gente, mas eu sei que ganharam muito dinheiro. E aí o Lindbergh Faria tomou uma providência. Deixa eu trazer aqui a fala do Lindbergh, perguntando quem lucrou, né? Queremos saber quem lucrou, diz Lindbergh ao acionar Banco Central por operações de câmbio antes de tarifar os Estados Unidos. O deputado pede que identifique operadores do mercado que atuaram antes do anúncio e alerta para possível colapso cambial orquestrado. Queria saber a sua opinião, como é que você viu essa notícia, como é que você avalia isso, e também a própria ação do Lindbergh, sempre atuante, né, Joaquim? É verdade. O que vai ocorrer? O que é isso? A gente sabe que a família Bolsonaro tem um discurso de extrema-direita, mas ela é fundamentalmente comedora de dinheiro, vamos chamar assim. São gananciosos. Fundamentalmente, é isso que define a família Bolsonaro. Ficou rica depois que o Jair Bolsonaro foi para a política. Isso envolve os filhos, isso envolve ex-mulheres, isso envolve irmãos, isso envolve todo mundo. Eles que eram de uma família pobre do Vale do Ribeira, de São Paulo, se tornaram uma das famílias mais ricas de lá, comprando muito imóveis. Todo mundo quer fazer negócio com eles porque ali tem dinheiro. Então, porque eles gostam de dinheiro. Então, quando você tem você sabe disso, você parte dessa premissa. Eu não duvido, e é isso que pode ser apurado, que houve movimentações atípicas nesse mercado de câmbio. Então, teve gente que sabia que poderia ter algum impacto com a decisão dos Estados Unidos e poderia ter uma certa elevação do dólar. Então, teve gente que ganhou dinheiro. O que precisa ser investigado é se o próprio Eduardo, que certamente foi avisado, porque foi ele que fez o lobby, alguém dos Estados Unidos pode ter dito a ele, ao Rubio, pode ter dito, fica tranquilo, porque vai sair hoje aquela medida, tá? Hoje tem 50%, o Trump vai colocar de tarifa contra o Brasil. É uma situação privilegiada, é crime. Tá? Isso é crime. Então, o que tem que apurar? Quem é que poderia dar essa informação? O próprio Eduardo Bolsonaro. Então, ele próprio poderia estar lucrando através de terceiros. Então, essa investigação é necessária porque, como eu disse, essa família se move por interesse de dinheiro, corrupção, rachadinha, o que você quiser chamar.
porque o Jair Bolsonaro está na lista de Furnas, a rachadinha, isso já foi demonstrado, já está comprovado. Então é só agora fazer essa investigação para saber. E ele claramente é um suspeito, o Eduardo, eu digo o próprio Jair Bolsonaro, porque foi avisado também, certamente, falou, vai sair os 50%, vai sair um tarifaço contra o Brasil. Então, é só fazer a investigação que eu tenho certeza de que daí, ó, desse mato sai coelho. É. Mais um coelho, né? Coelhos, cobras e lagartos. E aí, Joaquim, tem também a questão, né, do próprio Eduardo, que ali tentando claramente intimidar a Polícia Federal, né? Eu já falei aqui mais cedo com o nosso querido Folena, o Andrei Rodrigues respondeu a ele, né, o diretor-geral respondeu a ele, repudiou as declarações do Eduardo Bolsonaro, mas eu acho incrível de você analisar o discurso, né, a fala do Eduardo, porque ele realmente uma família não só que lucra com tudo da pior maneira possível, mas eles têm um modus operandi de milícia, de bandido mesmo, o jeito que ele fala assim, ameaçando, olha, a gente sabe, né? É complicado escutar aquilo e pensar, gente, isso aí é um parlamentar, né? Isso aí foi eleito pelo povo, enfim. Você sabe o que é? Eles são mafiosos, isso é verdade. E hoje o modus operandi do Trump também é modo de mafioso. E eles aderiram, eles estão agindo em conjunto. Então, essa intimidação é coisa de mafioso. Dizer, ó, não me investigue, porque eu vou retaliar você. E isso é um mafioso à luz do dia, falando assim abertamente, porque é protegido por mandato, ele é protegido hoje no Congresso Nacional, que faz parte das instituições brasileiras, você tem ali eles têm uma aliança, não é muito explícita, mas eles estão juntos em vários momentos com o Centrão, o Mota, o Alcolumbre menos, mas também com o Centrão. Então, eles têm esse poder, ele fala com uma certa blindagem. Tá? Porque essa fala dele, que é fala de mafioso do Eduardo Bolsonaro, e o Andrei reagiu, mas o Andrei pode fazer mais, viu? Diretor da Polícia Federal, eu vou explicar por quê. Mas essa fala, ela deveria, a do Eduardo Bolsonaro, ela deveria gerar o repúdio imediato do Legislativo. O Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado. Aquele processo tem que andar, porque ele está ameaçando um servidor público, delegado da Polícia Federal. Agora, o que a Polícia Federal pode fazer? O Flávio Bolsonaro é um escrivão licenciado da Polícia Federal. Ele está ameaçando um colega. Isso é um caso de processo administrativo disciplinar para ele ser demitido. Entendeu? Ele não pode continuar dizendo que é policial federal. Então, do âmbito da Polícia Federal, além do repúdio do Andrei, poderia se iniciar um processo de demissão, um processo administrativo disciplinar, dá a ele a oportunidade, mas as provas já estão aí, são conhecimento de todos. Ele está ameaçando um delegado da Polícia Federal e ele sabe que a independência funcional, a autonomia de um delegado, ela é essencial para qualquer investigação. Por isso é que disse o Andrei, a Polícia Federal não vai aceitar nenhuma intimidação de nenhum investigado, porque o Eduardo Bolsonaro hoje é um investigado. Então, isso que o Eduardo Bolsonaro fez é passível, sim, de uma abertura de processo administrativo disciplinar. E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional também tem que tomar as providências para caçá-lo, porque o Eduardo Bolsonaro ele conta com uma blindagem no Congresso, ele conta com a impunidade, que terminou ontem a licença dele, né? Então ele tirou aquela licença de 120 dias, e depois ele também tinha uma licença médica de 2 dias. Então agora começa a contar o prazo. E aí, você sabe o que vai acontecer, Daphne? Como terminou a licença dele, o Eduardo Bolsonaro, além do Pix, aquela montanha de dinheiro que o Jair Bolsonaro disse que enviou para ele, tá? Claramente 2 milhões,
para ele ficar um tempo conspirando lá nos Estados Unidos, ele passa a ter, sabe o quê? Mesmo faltando, a maior parte do salário de deputado, sabia? Ele vai ganhar todos os meses, agora volta a ganhar, porque com licença não, porque o suplente assumiu. Então ele volta a ter aquele salário, se você considerar verbas, etc., é 120 mil reais que você tem de verba de gratificação, ele volta a ter tudo isso, mesmo faltando. O desconto que ele tem é muito pequeno. E aí o que vai acontecer? Veja bem, a Polícia Federal já deveria abrir o pátio, como eu disse. Mas o que vai acontecer? Com o que ele conta? Ele conta com a pressão que tem sobre o Hugo Mota para que, decorridos os 120 dias, ele não seja punido, o Eduardo não tenha o seu mandato cassado, porque quem pautaria ali a demissão ou a cassação dele por faltar a 1/3 das sessões ordinárias no ano, quem pautaria é o Hugo Mota. Agora, quando diz Eduardo, eu não vou renunciar. Lá atrás ele já estava dizendo, vou colocar meu mandato em risco. Agora ele está dizendo, não vou renunciar, porque ele conta com essa impunidade justamente porque há uma bancada, o vice-presidente da Câmara é do PL, há uma bancada expressiva da extrema-direita hoje no Congresso Nacional. Então ele conta, e aí eu digo mais até, o PL vai dar legenda a ele. Ele vai se candidatar mesmo estando fora do país. O que é um escárnio. Quer dizer, ele atenta contra a democracia, ele falta mais, isso vai ocorrer porque ele não volta ao Brasil, ele vai faltar mais do que o regimento permite, e ele vai tentar, sim, ser candidato. Ele vai tentar ser candidato à reeleição, ele vai ser candidato. A questão é que vai começar uma disputa, mas legalmente, se o Hugo Mota não colocar em votação, ele não perde o mandato. E aí tem uma outra coisa, né? Mesmo perdendo o mandato, ele não fica inelegível, viu? Pela lei de ficha limpa. Ele pode se candidatar. Eu vi um parecer, uma manifestação do Alberto Rolo sobre isso, que é um advogado eleitoral importante. Ele dizendo, olha, a perda de mandato não gera inelegibilidade. Essa perda de mandato via Câmara. Se ele perder por falta, não gera. Então, agora o que precisa ocorrer, ele está fora dos Estados Unidos conspirando com o interesse do Brasil. O que precisa ocorrer precisa ser feito agora, a perda do mandato, e é claro que o que o Eduardo Bolsonaro faz, e ser protegido hoje pelo governo do Donald Trump, ele violenta a democracia, e o que ele precisa ser feito neste momento é a prisão dele, decretar a prisão, para que pelo menos ele não saia dos Estados Unidos. Porque se ele sair dos Estados Unidos, você tem o alerta vermelho da Interpol, e aí ele seria preso. Que ele fique lá nos braços do Trump, protegido ali na barra da saia do Donald Trump, que fique por lá, entendeu? É Que ele isso. fique lá. A gente tem 2 minutos aqui antes de chamar a Tereza. Eu só vou pedir para você comentar mais uma notícia, que é justamente o ministro Barroso virando alvo preferencial do bolsonarismo. Eu vou sair um pouquinho da tela para abrir uma porta ali embaixo e já volto. Tá bom. Bom, aqui, olha, o Barroso, ele mostra, ele encarna essa transformação institucional do STF, tá? A mudança de posição, a defesa da Constituição. O Barroso, ele foi, logo depois que ele se tornou ministro do STF, ele foi aluno de Harvard. Ele tinha uma salinha lá. Então, eu conheço pessoas que viam o Barroso lá em Harvard, ele ia com a mochilinha dele, mesmo ministro, quando ele estava de férias aqui em recesso, ele ia estudar lá e tinha uma salinha. Então, ele foi cortejado. Houve uma tentativa de cooptação. O Barroso teve uma postura que foi impediu a candidatura do Lula em 2018 e foi um defensor da prisão do Lula na medida em que pressionou a própria Rosa Weber para que não fosse concedido o habeas corpus ao Lula, que evitaria a prisão do Lula e a história do Brasil seria outra. Então, ele teve muito alinhado a esse interesse geopolítico, vamos dizer assim, que prejudicou o Brasil e favoreceu os Estados Unidos. E agora ele teve o visto cassado, está sendo alvo de fake news,
porque dizem que a filha dele mora nos Estados Unidos. Mentira. O STF divulgou uma nota oficial dizendo: não, o Barroso tem uma filha e ela mora no Brasil. Está sendo alvo de fake news e essa, vamos dizer, essa guerra toda, que é uma guerra de pressão, né? Que vem dizendo que ele realmente, pessoalmente, ele vai ter prejuízo. Porque, como eu disse, ele é um aluno especial, ainda é. Não sei se ele ainda tem a salinha lá em Harvard, mas ele tinha. Não vai poder mais em Harvard, mas eu acho que isso é motivo de orgulho para ele. Ele mudou e, olha, nós todos hoje temos que defender o Barroso, viu? Agora, o Fux é incorrigível, né? O Fux e o Tranche, ele não teve. Ele tá do lado do Cássio Nunes Marques e está ao lado do. O que para mim é uma desonra, cara. Para ele, não para mim. Eu digo para você, quando o cara Você é acha que é poupado uma nesse sentido, é uma desonra. Entendeu? Porque o Fux está numa situação difícil, viu? Deveria ter vergonha. Deveria chegar para os Estados Unidos: por que não tira o meu visto? Por que não tira o meu visto? Ou pelo menos fazer uma manifestação no sentido: olha, eu tenho até visto, mas nunca mais vou colocar o pé nos Estados Unidos enquanto os meus colegas do Supremo Tribunal Federal não tiverem os seus vistos revalidados. Agora, o silêncio dele, eu não vi nenhuma manifestação, é covarde, é vergonhoso para a história dele. Dizem que, tecnicamente, ele sempre foi um bom juiz, mas dizem, tá? Que ele foi tecnicamente, ele conhece bem de direito. A gente sabe das vergonhas dele, sabemos que ele fez o papelão dele no mensalão, mas eu estou falando tecnicamente, que ele conhece o direito, é isso. Ele poderia dizer: eu não quero o visto, pode jogar o visto de volta. Poderia. É isso, Joaquim. Obrigada. Boa estadia aí em Salvador. Obrigadão, viu? Você vai entrar de férias, né? Eu vou entrar de férias. Essa semana, Tá, então a gente não se vê mais. não se vê. Tá Tá bom? bom. Mas se qualquer emergência, eu estou por aqui. Você sabe que a jornalista é jornalista sempre. Tá bom? E ainda mais agora com meios tecnológicos, a gente pode entrar de qualquer lugar. Tá bom? Obrigada, Joaquim. Obrigada. Valeu, André. Até mais. Tchau. Pequeno ruídozinho aqui